Muito bem, estamos gravando agora. Eu peço a vocês que fiquem atentos à exibição dos slides e do código-fonte. E caso vocês percebam alguma diferença do que eu estou falando para aquilo que está sendo exibido, vocês falam para mim. Porque teve uma aula aqui que a gente descobriu que estava tendo um probleminha de gravação aí, a apresentação ficou travada durante um bom tempo, e o pessoal perdeu mais de 20 minutos de aula, tá? Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, teve problema. Então, se isso acontecer novamente, por favor, me avisem, tá? Caso isso acontecer durante a aula de vocês, me avisem. Bom, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos discutir classes, métodos e propriedades estáticas. O uso da palavra reservada static, tá? Para que serve? Qual sua finalidade, né? E como nós podemos utilizá-lo nos nossos programas, tá? Relembrando, né? A gente ainda está tratando dos pilares, né? De programação orientada a objeto. Então, todas as aulas que nós estamos tendo, os assuntos que estamos abordando, estão ligados direta ou indiretamente a um ou mais de um pilar da programação orientada a objeto. Dito isso, vamos em frente. A palavra static. Vamos lá. Objetos estáticos são objetos que possuem apenas uma instância e são definidos quando utilizamos a palavra-chave static. Quando declaramos um objeto como estático, significa que não importa quantos deles sejam criados, existirá apenas uma cópia dele na memória, ou seja, existe apenas uma instância do objeto. Muito bem. Então, quando você declara, todo e qualquer objeto que você declare que use a palavra static na sua assinatura, significa que a partir daquele momento, aquele objeto foi carregado para a memória e ele somente será descarregado se você mandar ou na hora que o programa terminar. Quando se trata de um programa DOS ou um programa Windows, a gente já sabe que quando o programa termina, ele limpa toda a memória e todos os recursos que ele está utilizando são apagados da memória. O mesmo vale para o static. Enquanto você não subir ele para a memória, ele não existe. A partir do momento que ele sobe para a memória, ele só vai sair da memória na hora que você mandar ou na hora que o programa terminar. O Windows e DOS funciona dessa forma. Para a internet, para a web, não é assim que funciona. Tá? Não vou complicar por enquanto. Vamos mexer somente, nossa área agora é só mexer com DOS e Windows, então a gente não vai falar nisso. No futuro, em uma outra disciplina, a gente trata exclusivamente da parte web. Tá? Vamos em frente. Compreendendo o static. Parece fácil, mas existem algumas minúcias por trás aí que pode complicar um pouquinho a vida. Então vamos lá. Uma classe estática é basicamente igual a uma classe não estática. Porém, uma classe estática não pode ser instanciada. Guardem isso, tá? Classes estáticas não podem ser instanciadas. Isso quer dizer que não podemos utilizar a palavra-chave new para criá-la. Você não pode criar uma nova instância. Então, new está fora de cogitação. Certo? Por este motivo, você pode acessar os membros de uma classe estática apenas usando o nome da classe. Você não precisa criar uma instância dela. Você acessa diretamente. Tá, mas existem implicações a esse respeito. Nós iremos discutir sobre essas implicações, tá? Vamos lá. Uma classe estática não pode ser instantiada, já falamos. Portanto,
Em outras palavras, ela funcionará mais como um agrupamento de membros relacionados do que uma classe real. Então, quer dizer que uma classe estática não pode ser comparada a uma classe real. Apesar das duas serem muito parecidas, uma classe estática é mais um agrupamento de atividades, tarefas, propriedades, métodos, do que uma estrutura de classe real, que é uma especificação de um objeto, o qual foi feita a abstração. Então quer dizer que elas não são tão parecidas assim, né? Você pode optar por criar uma classe não estática, mas deixá-la com certos membros estáticos. Então quer dizer que você pode ter uma classe real que tenha métodos estáticos. Só que aí existe um problema. Lembra que estático não pode ser instanciado? Então, em algum momento, você tem que acessar esses caras para criar eles em memória. E também descarregá-los da memória. Então, essa é uma particularidade, tem que tomar cuidado. Uma classe não estática ainda pode ser instanciada e usada como uma classe regular. Fato. Mas você não pode usar um membro estático em um objeto da classe. Então quer dizer que se eu criar uma instância daquela classe e querer utilizar um membro estático dentro dela, eu não posso. Não pode. Membros estáticos só podem ser acessados por fora. Isso é um problema. Ou, na outra situação, uma classe estática pode conter apenas membros estáticos. Então, uma classe dita estática pode acessar membros estáticos. E dentro dela só pode conter membros estáticos. Então, você não pode declarar um objeto, uma propriedade real ou um método real em uma classe estática. Não pode. Tá? Então, quer dizer, o que diz a boa prática nesse caso? Se você cria uma classe estática, ali dentro só tem coisas estáticas. E você evita ao máximo criar coisas estáticas dentro de classes reais. É o que diz a boa prática. Tá? Vamos em frente. Algumas características delas. Uma classe estática não pode ser instanciada. Fato, já falamos isso. Classe estática pode ter somente membros estáticos. Fato, já falamos sobre isso também. Um membro estático da classe pode ser acessado pelo próprio nome da classe. Nome da classe, ponto, nome do método. Perfeito. Uma classe estática é selada. Lembra que eu falei sobre as classes seladas? São classes finais que não podem ser herdadas. Então, classes estáticas não podem ser herdadas. Não se permite isso. Dessa forma, uma classe estática não pode ser herdada. Fato. Uma classe estática contém apenas os construtores estáticos. Então, tudo que é dentro de uma classe estática também é estático. Muito bem. Uma classe estática não pode ter construtores de instância. Você não pode chamar o new. Você não pode disparar um método criando um novo objeto dentro dela. Não, é estático. A princípio já existe, é só declarar como estático e pronto. Uma classe estática só pode ser herdada a partir de objetos da classe. Olha só, uma classe estática só pode ser herdada a partir de objetos da classe. O que isso significa? Significa que somente estáticos herdam estáticos. Objetos reais não podem herdar de classes estáticas. Então eles são, entendam assim, como se fosse uma classe à parte, né? Um tipo de objeto à parte. Algo que não pode ser manipulado tão facilmente. E tem algumas outras considerações que têm que ser levadas em conta aqui. Uma classe estática possui a palavra-chave estática como modificador. Sempre na assinatura tem a palavra static lá no começo. Os construtores estáticos da classe estática são chamados apenas uma vez. Fato. Chamou uma vez, não precisa chamar mais. E uma classe estática possui somente construtores privados. Isso é importante, tá? Por que isso?
que quando os construtores estáticos são chamados apenas uma vez. Lembra que eu falei para vocês que uma vez acessado já é criado em memória? A próxima vez que você bater naquele objeto, chamar aquele objeto ou aquele método, o que ele vai fazer? Ele não vai criar um novo. Ele vai chamar aquele que está em memória. E isso é extremamente perigoso. Tem que tomar um cuidado todo especial. Porque se você não descarrega ele da memória, fica lá guardado. A próxima vez que você invocar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o que você já fez. Agora pensa nas consequências disso, se você estiver armazenando, por exemplo, arquivos ou informações de determinado cliente, por exemplo. E você, no seu código, você se esquece de descarregar isso da memória. A próxima vez que você chamar para atender outro cliente, o que ele vai fazer? Ele vai carregar as informações do anterior. Olha a bagunça que vai fazer isso aí. Entenderam? Vamos continuar? Como a plataforma.net, leia-se CLR, aqui é a estrutura do .NET, tá? Ele está falando, em outras palavras, deixa eu explicar isso rapidinho. CLR é Common Language Runtime, é a estrutura interna do .NET Framework, tá? Ele está falando da parte responsável pela compilação, tá? Então, como que a plataforma.net trata uma classe estática? As informações da classe estática são carregadas pelo CLR, que é o núcleo da linguagem de programação, quando o programa que acessa ou referencia a classe estática está sendo carregado. Então, essas informações elas sobem para a memória, né? Quando o programa que acessa ou referencia a classe estática. Então, o programa chamou a classe, beleza, subiu para a memória. Guardou as informações lá, beleza. Em seguida, o programa que referencia a classe estática não tem controle para especificar quando a classe estática deve ser carregada pelo CRL. Quer dizer, você chama, mas você não sabe como nem quando ele vai carregar. Vixe. A classe estática permanece na memória pelo período de vida do domínio da aplicação, na qual os programas residem. Em outras palavras, enquanto seu programa estiver rodando, a classe estática vai existir lá, a não ser que você a remova, você mesmo. Tá? Vamos em frente. Algumas observações importantes a respeito disso, tá? Como podemos ver, estática é um recurso disponível na linguagem C# e sua utilização, quando bem feita, quando bem feita, é válida. É interessante, tem um jeito certo de usar. Mas tenha em mente que usar o recurso static de forma indiscriminada, quer dizer, eu vou usar onde eu quiser, pronto, acabou, o problema é meu, além de violar o paradigma orientação a objetos, pode te dar muita dor de cabeça. Pode mesmo. Acabei de contar um caso para vocês que aconteceu real, esse lance do cliente. Isso é verdade, isso aconteceu, tá? Só que isso aconteceu em um nível de aplicação na web, onde cada requisição invocava uma classe cliente que era executada, era carregada por um método estático, e o programa que fazia isso realizava em torno de 500 acessos à classe cliente por hora. Então, cada vez que ele acessava, ele criava um novo ou ele usava o que estava antes? Pois é, ó a dúvida. Vamos em frente. O método estático indica que, na verdade, não sabe a quem pertence. Ele não sabe mesmo. Ah, eu pertenço à classe estática tal. Como é que você sabe disso? Por quê? Como ele não é um método de instância, ele não precisa da instância da classe para ser usado. Não precisa, você não vai criar a classe estática. Você vai acessar ela diretamente. Então, o método estático nunca sabe de quem ele é filho. Olha o perigo. Então, a rigor, ele fica meio à vontade, usando a assinatura da classe e não usa o estado interno da classe. Olha o problema. Ele fica solto em memória. Ele é invocado quando? Quando você precisa dele. Só que você tem que ter em mente o lance da boa prática.
Usou o método estático, descarregue-o da memória. Descarregue-o. Porque senão o que vai acontecer? Na próxima vez que você for usar, estou usando uma instância nova. Não. Gravem isso na cabeça. Static não cria instâncias novas. Ele usa sempre a mesma. Olha o problema. Por falha de conceito, uma equipe errou o desenvolvimento de um sistema que chegou a ponto de derrubar uma instância de servidor da web. Estou falando de um caso que aconteceu dentro da Secretaria de Fazenda. Pensem comigo. O que a Secretaria de Fazenda toma conta? A arrecadação do Estado. Derrubaram a arrecadação do Estado por causa de um erro. Uma linha de erro. Na verdade, é um erro de conceito do programador. Não estava errado. Ele estava buildando, ele estava compilando. Logicamente, estava certo. Qual que era o problema? O programador não tomou o cuidado de descarregar o que estava na memória em formato estático. Olha que problema. Pois é. Vamos em frente. Conforme o princípio da responsabilidade, e atenção, isso aqui, ó, SRP, princípio da responsabilidade, que dita que uma classe deve ter uma única responsabilidade. Olha só, uma classe deve ter uma única responsabilidade. Professor, o que isso significa? Que a classe cliente só trata do domínio cliente. Qual a responsabilidade dela? Com um cliente só. Eu tenho outra classe fornecedor, ela trata de qual domínio? Fornecedor. E dos assuntos referentes a fornecedor. Você não invade espaços para que uma classe tome conta do domínio da outra. Está errado. Isso está errado. O que você pode fazer? Você pode ter instâncias associadas. Uma classe pessoa associada a uma classe cliente que manipula as informações da classe cliente. Isso é possível. Orientação a objeto prevê esse tipo de coisa. O que não pode é que uma classe... Só um instantinho, gente, por favor. Deixa eu atender isso aqui rapidão. Vamos lá. Onde que eu estava? Falando da classe cliente. Muito bem. Então, a responsabilidade é única e exclusiva da classe. Do domínio que aquela classe tomar conta. Nada mais, nada menos que isso. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ó. De acordo com o princípio da responsabilidade, que indica que uma classe deve ter uma única responsabilidade, um método estático estaria violando este princípio. Pois ele tende a ter uma responsabilidade que não é a mesma da classe a qual está vinculado. Lembrem-se, o método estático jamais sabe quem é a classe da qual ele faz parte. Não tem como saber. Ele está solto em memória. Ele se beneficia de um artifício para ficar solto em memória. Então ele é meio renegado. Tem que tomar cuidado com isso, hein? Outro problema é que, essencialmente, um método estático pode ser chamado por qualquer um, a partir de qualquer lugar da sua aplicação. Qualquer um que tenha acesso pode chamar ele. Além disso, o método estático pretende ser uma parte de uma classe, quando, na verdade, a classe é usada pelo método estático como um ponto de apoio. Lembra que eu falei que ele se beneficia da assinatura? Só, mais nada. Não tem nada que diga que aquele método pertence àquela classe. Infelizmente, esse é o mundo dos modificadores estáticos, tá? É assim que funciona. Com base nisso, os métodos estáticos estão mais voltados para a programação procedural do que para a orientação a objetos. Então, presta atenção. Isso aqui tem que ser usado, gente, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita atenção. Porque senão, o que vai acontecer? Acaba caindo no problema que eu contei agora há pouco. Tá? Esse é o problema. Quando usar? Você pode usar o estático nas seguintes situações. Ó. Declaração de constantes globais como o número π. O número π da matemática, 3,14.
Observe que me refiro a constantes globais, quer dizer, utilizadas em todo o programa, não em variáveis globais. Olha a diferença. O que é uma constante? A própria palavra já se explica. Constante é aquilo que não muda. Pi é uma constante. Se eu declarar pi como static, constant, double, pi recebe 13,14. Isso vai continuar sendo 13,14 para o resto do programa todo, ele não vai mudar nunca. Mas ele pode ser muito facilmente acessado por qualquer componente do programa. Qualquer parte do programa pode acessar ele. Entender? Já a variável global é aquela que é declarada e é utilizada e pode ser alterada. Pi não encaixa nesse modelo. Criação de objetos, principalmente em métodos sobrecarregados, onde podemos usar um construtor estático para ficar mais claro como o objeto está sendo criado. Isso aqui é um tipo de programação avançada que o Code Clean procura prevenir. Não trabalhem com isso. Tanto que eu não vou dar nenhum exemplo de como fazer isso, tá? Porque isso aqui não é considerado uma boa prática. Isso aqui, na verdade, é considerado um perigo, um problema para muitos programadores, tá? Muito bem. Vamos para a parte prática? Antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar. Alguma dúvida? Das outras aulas, das aulas anteriores, do material anterior, alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, então vou tocar em frente. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Vamos para o Visual Studio. Muito bem. Vamos lá? Visual Studio. Como vocês podem ver, eu já estou com o Visual Studio aqui aberto. E eu estou com aquele programinha que a gente fez das interfaces aqui guardado. Eu não vou mexer nele, tá? Deixa ele guardadinho aqui para a gente poder usar no futuro. Guardem ele. Ao invés disso, eu vou criar um outro projeto console para a gente brincar com a questão das classes estáticas, tá? Como é que eu faço isso? Me acompanhe. Eu venho aqui na solução, botão direito, Add, New Project. Na tela que se segue, eu vou selecionar aqui, ó. Para mim já está marcado console app. .NET Framework com a linguagem C#. Se de vocês não estiver, o que vocês fazem? Vem aqui, coloca aqui C#. Ó, vou colocar como ele fica genericamente, tá? Ó. É assim que ele fica. Esse é o genérico dele. Então, o que eu venho aqui? Eu coloco na linguagem C#, na plataforma Windows, nos tipos de projeto, desktop. Muito bem. Vamos dar uma olhada. Aqui ele trouxe vários tipos de projeto, ó. Vários. Tá? Deixa eu ver se eu consigo outro aqui, outro melhorzinho. Aqui, console, ó. Melhor, pronto, resolvido. O filtro perfeito, ó. C#, Windows, console. Ótimo. Clico em Next. Vou deixar o nome console app mesmo, tá? E vou colocar a data de hoje ao contrário. 2020 0406. Vou gravar aqui mesmo, lá para o meu caminho, e usando esse framework aqui. Muito bem. Perfeito. Projeto criado. E agora, o que eu faço? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós iremos analisar uma seguinte situação. Olha só. Primeiro, vamos ver como funciona as coisas em uma classe estática. Olha só, eu vou fazer um código double, vou chamar de resultado, vou usar funções matemáticas, tá? Math.pol
que é o método para criar potência, tá? Ele aceita dois parâmetros. O número que eu quero para potência. Só um minutinho. O número que eu quero para potência e o que eu quero elevar a ela. Então, o número, por exemplo, eu quero 2 elevado ao cubo. É assim que eu faço. Muito bem. Agora eu vou escrever o resultado. Ó. Console.writeLine. E aí eu vou colocar aqui, ó. 2 elevado ao cubo vale 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó, aquela escrita nossa, né? Ó. Opa. Aquela escrita nossa, vírgula. Eu vou pegar resultado ponto toString. Aqui a gente vai começando a colocar umas coisas novas para a gente entender, tá? E aqui eu vou colocar console.readKey. Muito bem. Perfeito. Se eu ponho para rodar, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas a gente tenta mesmo assim. Só um minutinho. Tem alguém mandando mensagem aqui para mim. Vocês não estão vendo a imagem? Gente. Eu tô conseguindo ver sim, professor. Eu também Tô vendo também. Tem alguém falando para mim que não está conseguindo ver. Bom, se está todo mundo enxergando, então vamos em frente. Beleza, vamos lá então. Eu vou executar esse código agora. Deixa eu rodar aqui, só um minutinho. Aqui. Beleza. Ah, tá. Eu esqueci de uma coisa importante, tá? Aqui, ó. Aqui do lado aqui, ele tá marcando o projeto anterior como sendo principal. Tá vendo que tá em negrito, ó? Eu tenho que vir aqui no projeto que eu quero executar e colocar aqui, ó, set as startup project, ou configurar como projeto inicial. Clico aqui, ó, o negrito mudou para baixo, tá vendo? Então, no Solution Explorer, o que tiver marcado em negrito é justamente aquilo que será executado. Então, eu quero executar esse cara. Vem aqui, Start. Muito bem. Vocês não estão vendo, mas ele está colocando 2 elevado ao cubo vale 8. Beleza. Vou dar um Enter aqui, vou voltar. Tá? Agora, podem me perguntar, professor, mas... tá, eu não estou entendendo aonde que está sendo usado o static aí. Então, vamos observar com calma. Ó, acompanha comigo, ó. Eu não criei uma instância de math, criei? Não. Eu estou chamando um método direto. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, eu não criei uma instância de console. Eu estou chamando o método writeLine diretamente. Tá? Aqui eu criei uma instância de um double. E estou usando um método ligado ao double para converter para string. Então, quer dizer, isso aqui é uma instância. É uma variável local. É um objeto. ReadKey não é um método direto, porque eu não criei uma instância de console para usar ele. Então, isso aqui e isso aqui são métodos estáticos. E como é que eu sei disso? Ó, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, eu marco a palavra poll e eu aperto F12. Ó. O que ele fez? Ele foi lá para mim, dentro da biblioteca do .NET e do C Sharp, né, dentro do .NET, e trouxe para mim, ó,
que a classe math é uma classe estática. Ela contém vários métodos e propriedades estáticas. Ele tem, ó, isso aqui é constante, ó. Lembra que eu falei da constante lá, pi? Ó aqui, ó, a assinatura dele, ó. Então isso aqui já é declarado. Ah, então se eu quiser usar pi aqui no meu programa, eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, o pi tá usando que valor lá? Double. Então eu posso vir aqui e colocar, ó, double pi vezes 2 fazer math.pi vezes 2. Posso? Pode. Pode. E repara, ó, olha como é que eu usei esse cara aqui. Eu não criei uma instância do math. Professor, o que acontece se eu tentar criar uma instância de math? Observa aqui, ó, que math está declarado como estático, tá? Então vamos à prova dos 9. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, math m é igual a um new math. Tá vermelho. Se eu passo mouse, ó, não posso declarar uma variável math do tipo estático. Prova dos 9. Nós não podemos criar instâncias de classes estáticas. Não podemos fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui também, ó. Eu posso imprimir o valor do pi vezes 2 ali, ó. Eu vou fazer, ó. Ah, como é que eu sei que console WriteLine tem esse mesmo detalhe? Porque eu venho aqui, ó, F12. Aqui, ó. Public static void WriteLine. Tá vendo? Olha só quantas versões de WriteLine existem, ó. Cada uma delas para um tipo diferente de dado, ó. Tá vendo? Pois bem, vamos em frente, vamos seguir. Eu vou fazer aqui console .WriteLine. Vou dizer que pi vezes 2 vale 2 pontos. Vou colocar aqui objeto, argumento 0, né? E aí eu coloco pi vezes 2 ponto toString. Vamos ver se ele diz para mim o que acontece. Opa, tem um ponta vírgula mais. Salva. Vou botar para rodar o meu aqui, tá? Opa! Querem que... Ó, o meu tá dizendo o 2 elevado ao cubo vale 8 e pi vezes 2 vale 6,2831. Lá vai, lá vai, lá vai. Então, ele faz perfeitamente bem. Ótimo. Muito bem. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Não? Vamos criar uma classezinha, então, que faça uma operação com uma brincadeirinha, né? Que faça um exemplo, né, mais palpável de coisas que dá pra gente brincar. Vamos fazer uma calculadora de inteiros. O que vocês acham? Vamos lá, vamos fazer uma calculadora aqui. Então, ó, botão direito aqui no meu projeto, no Solution Explorer. Vou adicionar uma nova classe. Vou chamá-la de calculadora. Calculadora. Bem, então, o que diz a boa prática? A primeira coisa é que a classe tem que ser visualizada, né? Então, a gente põe a visibilidade da classe. Ela é pública. Segundo, trata-se de uma classe que eu quero que seja executada sem precisar instância. Então, é uma classe estática. Muito bem, classe estática. Então, agora eu vou pensar. Eu quero métodos public, int, somar, public, int, subtrair, multiplicar e dividir. Uma calculadora de inteiros, tá? Só de inteiro. Não vamos exagerar, não. Então, public int, subtrair, multiplicar.
E public int dividir. Vamos lá. Repara que eu fiz de propósito, tá? Repara aqui que ele está falando o seguinte. Se eu passo o mouse por cima, o que ele fala? Que eu não posso declarar membros de instância em uma classe estática. Então, você não pode fazer isso aqui, ó. Porque se a classe é estática, tudo que tem dentro dela também é estático. Vou colocar static em tudo. Tem uma ordem, tá? Visibilidade, depois o modificador, aí o valor e, por fim, o nome do método. Então, essa é a assinatura. Muito bem. Por que ele continua dando errado? Porque a gente falou que o valor de retorno dele é do tipo inteiro. É uma calculadora de inteiros, né? Vamos até colocar aqui, ó. Vou usar o sumário calculadora, para ninguém amanhã depois não falar que eu não avisei. Calculadora de inteiros, números inteiros, né? Números inteiros. Muito bem. Ó, vamos lá. Número inteiro, então eu preciso de 2 parâmetros. E aqui a gente já vai introduzir uma coisa nova para o nosso conhecimento de orientação a objeto. Como especificar parâmetros de método? Desse jeito aqui, ó. É uma calculadora de inteiros, então os parâmetros também são inteiros. Então, int num1, int num2. Certo? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou dar return num 1 mais 1, 2. Ponto e vírgula. Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Vou copiar esses caras. Vou colar aqui, ó. E aqui dentro eu vou fazer o contrário desse aqui, que eu estava fazendo naquela hora, né? Acho que eu pensei ali na frente para fazer agora. Então, vamos lá. Menos. A mesma coisa aqui, num 1, num 2. Sim, senhora. Não. Para você, eu vou falar. Copia. Cola. Bem. Aqui, eu vou multiplicar. O operando de multiplicação é... Ó, também estamos aprendendo operadores matemáticos, hein? Ó, é o asterístico. Certo? Muito bem. Iguaizinhos do C++, né? Não tenho que tirar nem pôr. Quem programa em C++ consegue tirar de letra isso aqui. Então vamos lá, dividir. Aqui eu uso outro operando, ó. Return num 1 barra num 2. É um daqueles operandos mode, aquelas coisas, né? Que você pode fazer para divisão. Aqui ele retorna a parte inteira. Beleza? Esse operando retorna a parte inteira. Ótimo. Muito bem. Uma vez feito, eu vou fazer um build disso aqui. Eu venho aqui, ó, build solution. Sucesso. O meu tá pronto. Dá até para colocar uns comentários aqui. Vamos fazer um summary, ó. Vamos aprender a usar o summary desde cedo? Então, aqui, ó, método para somar números inteiros. Muito bem. Vou copiar essa declaração aqui, vou vir aqui. Como que eu uso o sumário? Alguém pode estar perguntando, ó. Barrinha, barrinha, barrinha. Beleza, ele já cria automaticamente para você. Método para subtrair números inteiros. Salvei. Aqui, de novo, ó. Barrinha, barrinha, barrinha. Beleza. Aqui, multiplicar números inteiros. Aqui embaixo, por último, barrinha, barrinha, barrinha. Dividir números inteiros. Tá ótimo. Muito bem. Agora, deixa eu dar um F6 aqui para ele fazer um build. Beleza, tudo ok, tudo certinho. Vamos voltar ao nosso código aqui e vamos fazer o uso da nossa calculadora, tá? Por enquanto, eu vou apagar isso aqui, que a gente não vai usar, tá? Espera aí, eu vou apagar só esses dois aqui.
Vocês já entenderam, o importante é isso. Se não quiser apagar, pode comentar, tá? Ó, eu vou deixar tudo comentadinho. Ó, o que eu vou fazer, ó. Vem aqui, ó. Você vem Edit, Advanced, tem um Comment Selection aqui, ó. Comentou a seleção. Como é que eu faço isso por teclado, professor? Eu já vi gente fazendo. Como é que eu posso fazer isso por teclado? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu aperto o Ctrl, o K e o C. Ele faz a mesma coisa. E para descomentar, o Ctrl, o K e o U. É um atalho daquele que tem lá em cima no Edit, tá? Então, Ctrl K, C para ele comentar. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa comentadinho aí para que a gente possa usar depois no futuro, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aprender a utilizar isso com as nossas declarações de variável. Então, vamos lá, ó. Int soma recebe. Vamos chamar a nossa calculadora. Só um minutinho, gente. Pronto, vamos lá? Vou chamar calculadora. Ponto. Somar. E aí eu ponho dois números que eu quero somar. O primeiro número vai ser um 11 e o segundo número vai ser sei lá, 4. Pronto. E aí eu vou imprimir esse resultado. Console.writeLine aqui. Soma. Recebe. Aí eu ponho o argumento, né, que eu quero imprimir, e eu coloco do lado soma.toString. Muito bem. Perfeito. Agora eu vou fazer um int subtração. Recebe calculadora.subtrair. Boa prática, lembre-se disso, tá? Nome de verbo no infinitivo, sempre, tá? Nome de método é verbo no infinitivo, tá? Variável é substantivo, geralmente minúsculo. Isso é importante, isso é boa prática, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui 15, sei lá, põe 8. Pronto, 15 menos 8. Muito bem. E aí eu vou fazer o console aqui também. Só que eu vou fazer soma, subtração. Tudo errado. Subtração, o meu argumento, e aqui eu vou colocar subtração. Muito bem. Aí eu vou fazer de novo, ó, int multi, só multi. Vou chamar calculadora ponto multiplicar. Muito bem. Vou colocar aqui, vou fazer uma multiplicação básica. 7 vezes 9. Tá bom. E aqui eu vou imprimir esse cara, ó. Vou chamar de multiplicação. O argumento 0. Aqui eu vou chamar multi. Muito bem. Por fim, divisão. Int div. Vou chamar calculadora ponto dividir. Quem que eu vou dividir? Eu vou fazer uma divisão de boa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? 9, 3. Bom, uma divisão legal. Agora vamos lá, vamos colar aqui e vamos fazer divisão em argumento 0 e aqui a variável, né? Chamei de div. Bom, tá aí meu programinha. Vou dar um F6. Muito bem. E agora eu vou mostrar o resultado para vocês dele rodando, tá? Ó. Eu vou descomentar aqui. Aí eu vou compartilhar de novo, só que dessa vez o resultado da minha operação. Tá lá.
soma 15. Vamos fazer as contas, vamos ver se está certo. Ó, 11 mais 4, 15, beleza. Subtrair 15 menos 8, 7, certo. Multiplicação, 7 vezes 9, 63, certo. Dividir 9 por 3, 3. Perfeito. Nossa calculadora funciona bem pra caramba. Excelente. Muito bom. Muito bem. Agora, dúvidas. Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Não acredito. Muito bem. Já que é assim, a gente vai utilizar esse conceito aqui, tá? E a gente vai avançar um pouquinho mais. Nós vamos trazer essas ideias que nós aprendemos aqui. Deixa eu compartilhar o Visual Studio para vocês. Não. Beleza. Nós vamos trazer esse conceito aqui para o nosso programinha lá de pessoa, tá? O que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui no programinha, tá? Vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Muito bem. Como que eu poderia fazer para utilizar o método estático aqui de uma forma inteligente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe especialista em impressão. O que vocês acham? Olha só. Vou vir aqui no projeto console anterior, né? Esse, o 2303, e eu vou criar uma nova classe. Add class. Vou criar uma classe chamada especialista não. Útil. Só útil. Minha classe útil. Vou colocar ela como pública e como estática. Muito bem. Vou criar um método. Void. Não tem retorno, então é void. Vamos fazer aqui impressão carros. Isso. De carros, tá bom. Muito bem. Ela vai ter um parâmetro? Vai. Que parâmetro? Lá na classe principal a gente fez isso aqui, não foi? Ó, essa impressão aqui, a gente não fez? Mandou imprimir aqui embaixo, tá vendo? Desse jeito aqui. E se eu pegar isso aqui e criar isso de forma estática usando lá do outro lado? Entenderam o que eu quero fazer? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, na hora de criar isso aqui, jogar uma instância de carro aqui como parâmetro, ó, para eu poder trabalhar com ela, né? Então vou vir aqui, ó, deixa eu olhar. Novo carro, de que tipo que é? Carro. Então eu venho aqui e coloco carro. Vou chamar de obj carro. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, vou copiar esses dados aqui, ó. E vou jogar para lá. Presta atenção no que eu estou fazendo, ó. Eu peguei a impressão do carro e vou jogar para lá. Ó, vou copiar aqui, vou jogar para cá. Só que aqui, o que eu vou fazer? Em vez de ser carro, e ele está dando erro em carro aqui, tá vendo? Eu vou usar obj carro, ó. Copia, cola, cola, cola. Aqui eu vou parar, ó. Vou fazer só o ligar, imprimir, desligar. Só isso. Beleza? Agora, olha só como é que a gente pode usar isso ao nosso favor. Importante, tá? Eu quero mostrar para vocês que, apesar de ser meio perigoso, isso aqui, se bem usado,
ele pode se virar ao nosso favor. A gente pode usar isso de forma inteligente. Dá uma olhada que dá para fazer, ó. Eu venho aqui, eu vou apagar. Eu vou deixar só esse console readline aqui, que é a cláusula de parada, e eu vou fazer o seguinte, ó. Acho que eu copiei essa mensagem também. Deixa eu tirar essa mensagem daqui. Deixar só aqui. Instância... Não, nem isso. Eu vou mudar a mensagem aqui, ó, para propriedades do carro. Propriedades do carro. Salva. O que carro tem de interessante? Olha só, eu posso fazer uma coisa bastante legal, ó. Propriedades do carro. Aí eu coloco aqui, ó. Um argumento 0, certo? Aí depois eu ponho vírgula, obj carro, ponto, id. Ah, eu abri ele, peguei o id para jogar aqui, certo? Fica olhando, ó. Aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Eu tenho carro e outro carro aqui. No de vocês deve ter mais coisa, tá? Mas eu vou brincar só com isso aqui por enquanto. Eu tenho isso aqui, certo? O que eu faço? Eu venho aqui e eu faço o seguinte, ó. Útil, ponto, impressão de carros. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... novo carro. E aí aqui embaixo eu vou colocar útil, impressão de carros. Eu vou colocar outro carro. Quantas linhas eu estou ganhando? Olha só. Então, vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tirei 12 linhas, mais 13 linhas. 14 linhas. Eu tirei 14 linhas ao todo e coloquei 2 no lugar. Ah, professor, mas esse objeto é pequenininho, tem poucas propriedades. É mesmo? E se tivesse mais carros aí? Você ia ter que fazer tudo isso aqui? Imprimir todas as informações? Entenderam? Então, vamos testar? Vou mudar meu projeto aqui para cá, tá? Ó. Venho aqui. Vou mudar o meu projeto para o projeto principal, o anterior, né? E agora eu vou botar para rodar. Vamos ver? Start. Opa! Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Dá uma olhada. Ó, imprimindo. Propriedades do carro 1. Ligando o carro. ID 1, desligando o carro. Propriedades do carro 2. Ligando o carro. ID 2. Desligando o carro. Legal. Funcionando perfeitamente bem. Agora repita a pergunta. Dúvidas? Críticas, sugestões? Fale agora, cale-se para sempre. Ninguém tem dúvida? Muito bem. Na verdade, isso aqui é até fácil, né? Uma coisa tão boba, mas isso aqui eu estou mostrando o jeito correto de usar. Vocês vão achar aí no mercado aí, quando estiver trabalhando, gente que escreveu de tudo quanto é jeito isso aqui, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui é perigoso. Se não souber o que estiver fazendo, você pode estourar a memória do servidor. Como que aconteceu no caso dos nossos colegas lá. Tá? Muito bem. Já que todo mundo entendeu, não tem dúvida, então vamos voltar para a nossa apresentação. Tá? Só um pouquinho que ela sumiu aqui agora. Só um pouquinho. Aqui ela voltou. Excelente. Vamos lá para a nossa apresentação. Nós já fizemos a nossa parte prática. Lembrando que esse código vai estar disponível para vocês, tá? Para quem quiser estudar. Muito bem, a gente já fez
A gente já fez a nossa revisãozinha, olhamos o código, tá? Vocês puderam perceber que eu não mexi dessa vez as classes abstratas e nem nas interfaces, mas eu demonstrei uma forma bastante interessante de poder utilizar as classes estáticas, tá? Dentro do nosso código. Eu garanto que alguns de vocês aí devem ter tido ideias mirabolantes aí. Por favor, coloque-as em prática, tá? E tá aqui o motivo, ó. Baseado em tudo que foi apresentado e discutido, refaça o seu código, corrigindo eventuais falhas de lógica e codificação ou melhorando sua escrita utilizando as boas práticas. Então, mais uma vez, pega o código que vocês fizeram, refaça, utilizando agora, tentando encaixar dessa maneira mirabolante que você deve ter inventado aí, tentando de tudo quanto é forma encaixar os métodos abstratos, as classes abstratas dentro do seu código, tá? Prepare seu código de maneira adequada, zipe tudo e mande por e-mail. Observe o vídeo que explica como fazer isso. Quem tiver dúvida, acho que todo mundo já está acertando, porque os relatórios vieram todos certinhos, né? Então tá beleza. Identifique o e-mail usando esse cara aqui, ó. 6/4/2020, né? Então PO1, atividade, 2020-0406. Por favor, utilizem isso aqui, tá? Ainda teve alguns colegas que mandaram fora do padrão. Por sorte, escreveram alguma coisa que o Outlook conseguiu traduzir e colocou no lugar certo. Mas teve alguns que perderam e o código foi para a lixeira, foi para o lixo eletrônico, e o lixo eletrônico é de 24 horas, então ele apaga, certo? Pode ter acontecido de ter perdido nota aí de graça, tá? Tem que tomar cuidado, tá? Por favor, já estamos no 7º encontro, vocês já estão bem veiacos de saber como fazer isso aqui, então não cometam esse erro primário, tá? Beleza? E aqui chega por fim a nossa aula. Eu acredito que já seja um conceito bastante interessante para a gente brincar. Na próxima aula a gente vai brincar com outras coisas, como estruturas de repetição e laços, né, condicionais, laços de repetição, essas coisas, para que a gente possa começar a trabalhar com coleções. A gente precisa matar essa parte básica para começar a trabalhar com as partes mais avançadas e seguir em frente com os conceitos de orientação a objeto, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, manda para o meu e-mail. O e-mail está aqui, sempre na apresentação, tá? Essa aula vai estar disponível por e-mail, aliás, desculpe, no YouTube e no WhatsApp. Eu vou avisar vocês quando eu liberar o vídeo da aula, o PDF lá no grupo, tá lá no Google Drive, para que vocês possam trabalhar. E o código também vai estar lá disponível para quem tiver dúvida de como mexer. Mas eu acho que a parte estática é muito simples, tá? Mesmo assim, eu vou colocar à disposição quem tiver alguma dúvida, e aqueles colegas que porventura não apareceram por aqui hoje, né? Que foram, creio eu, não foram muitos, né? Foram alguns, né? Mas a Adriane não vai ficar muito contente, né? Mas vou tirando o print aqui e mando para ela. Beleza? Mais uma vez pergunto, alguma dúvida? Nenhuma? Muito bem. Meus caros, encerramos a nossa aula por hoje. Agradeço a presença de vocês em nome da Uniderp e da Croton. Lembrem-se, cuidem-se, tomem bastante água, façam bastante exercício, isolamento social. Quem estiver doente, por favor, fique em casa, tá? Não pense só em você, pense nos outros. Tomem muito cuidado para que em breve a gente possa se reunir pessoalmente, né, nas nossas aulas presenciais e fazer tudo isso aqui no laboratório que vai estar tinindo de bom. O professor Fred já me avisou que deixou o laboratório pronto para que a gente possa usar. Beleza? Então tá, um grande abraço para todo mundo, fique com Deus e até a próxima aula, hein? Tchau!